Olá, meus queridos alunos, como é que estão vocês? Tudo bem? Então vamos aqui iniciar, a nossa aula, mas antes eu queria agradecer a Deus pelas nossas vidas, agradecer a Deus pelo que Ele tem feito no nosso meio, com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa parentela, que Ele possa continuar nos abençoando. Lembrando, meus queridos e minhas queridas, que ainda nós estamos diante de uma pandemia. Evite aglomerações, evite compartilhar objetos pessoais, tá bom? Eu sei que você é um aluno dedicado, inteligente, e vamos agora para os nossos slides, onde nós iremos aperfeiçoar a cada vez mais os nossos conhecimentos, Aumentar mais o nosso conhecimento. Então, vamos lá para os nossos slides agora. Pronto, meus queridos alunos, vamos agora dar continuidade, à nossa aula de educação física, disciplina, educação física, unidade temática, danças, objeto de conhecimento, danças urbanas, objetivo específico, elementos do contexto sociocultural, ritmo, estilos, passos básicos, expressão corporal, espaços, adereços, vestimentas das danças urbanas e sua diferenciação das demais manifestações de dança. Habilidade: experimentar, fluir e recriar danças urbanas, identificando seus elementos constitutivos, ritmo, espaço e gesto. Dança, vamos ver aqui um pouquinho sobre dança, vamos falar um pouco aqui sobre a questão da dança, da história, Assim como o jogo, a luta, a ginástica e o esporte, a dança faz parte da cultura corporal da humanidade e foi construída pouco a pouco ao longo dos anos. Dançar pode ser entendido como uma forma de expressão corporal que a humanidade inventou para representar os diferentes aspectos da vida. Por meio de tal atividade é possível transmitir sentimentos que podem ser vivenciados na religião, no trabalho, na escola, nos costumes, na guerra, etc. Com o passar dos séculos, diferentes formas de expressão corporal foram criadas, cada uma delas se caracterizando por gestos rítmicos que expressam significado, Para as pessoas que gostam, é uma atividade física, ok? Ela serve muito para nos trazer um fortalecimento físico, E também para alguns serve como um alívio, como terapia, Para aliviar alguma dor, para trazer emoções, alegria. Então a dança ela serve para várias coisas, Uma breve história aqui, o histórico da dança. A dança faz parte da história da humanidade desde os tempos mais remotos. É possível comprovar essa informação com as pinturas rupestres pré-históricas, em paredes de cavernas espalhadas pelo mundo. Com o passar dos séculos, homens e mulheres utilizaram a dança para diversas finalidades. Por exemplo, reverenciar os deuses de suas crenças, festejar, interagir socialmente, trabalhar, divertir-se, expressar seus mais variados sentimentos, etc. Então, a dança, tem remotos aí de muito tempos atrás, onde pode se comprovar através de pinturas feitas em cavernas, pinturas pré-históricas feitas em paredes de caverna. E a dança tem por finalidade, Alguns dançam para adorar os seus deuses, outros para festejar alguma coisa, interagir socialmente, trabalhar, Dança, sim, tem pessoas que trabalham dança, expressar os mais variados sentimentos. Então a dança tem uma variação de coisas aí que serve para o bem-estar da sociedade, o bem-estar do ser humano e também forma de trabalho. Na Idade Média houve um fato bem marcante que repercutiu na forma como algumas pessoas veem a dança nos dias atuais. Durante tal período histórico, a igreja proibiu as pessoas de dançarem. Com o passar dos anos,
essa proibição foi perdendo força. Mais estilos de dança foram criados, por exemplo, o balé, ou seja, balé aí é um clássico, né? Um estilo de dança que foi criado há muito tempos atrás. E como diz o texto, né, antigamente, chegou um período da história que foi proibido, né? Proibido dançar, né? Se eu dançar em algumas danças, né? Foi proibida a dança, né? De alguns cantos, algumas cerimônias, algumas igrejas, alguns cantos, foi proibido as pessoas estarem dançando, por isso aí com o tempo foi acabando, né? Ela foi caindo essa questão de ser proibido a dança, né? É possível notar que com o tempo os movimentos espontâneos das danças foram dando espaço para conjuntos de movimentos previamente treinados, ou seja, as coreografias. Desde sempre, as danças foram aprendidas e ensinadas, o que permitiu a propagação desse conhecimento ao longo do tempo. Com o advento da sociedade capitalista, elas passaram a ter finalidade profissional, ganhando cada vez mais força. Nesse sistema, praticamente tudo se torna produto de um mercado a ser consumido. Os conhecimentos da dança passaram cada vez mais a ser estendido como um mercado capaz de ser vendido. Então, é um breve histórico das danças, né, que começou ali pelas representações nas cavernas, pelas pessoas pré-históricas, né, até chegar nos dias atuais, hoje, que tem dança como se fosse, na verdade, um meio de trabalho, né, é um produto que deve ser consumido. Muitas vezes, essa comercialização se dá na relação patrão, dono da academia de dança, professor funcionário e aluno cliente. O primeiro é quem detém o capital para abrir e gerenciar o negócio. O segundo é o que se apropriou do conhecimento da dança e, por isso, é capaz de ensiná-lo, vendê-lo. E o último é o que deseja aprender a comprar, portanto, necessita pagar para ter acesso a esse conhecimento que foi historicamente produzido e acumulado pela humanidade. Então, hoje em dia, como diz o texto aí, a dança é formada de 3 fatores. O patrão, que é o dono ali do espaço, da academia de dança, o professor, que é o profissional que ensina, e o aluno, que é que aprende, né? E muitas pessoas pagam para aprender um determinado tipo de dança, né? No entanto, nem sempre é necessário pagar para aprender ou assistir a determinada dança. Atualmente, várias delas podem ser aprendidas por diferentes meios, por exemplo, nas escolas, nas ruas, nas praças, nos programas e projetos governamentais, em videoaulas disponíveis gratuitamente na internet, etc. Então, hoje, a pessoa que tem vontade de aprender algum estilo de dança, é muito fácil, né? Hoje tem a internet, tem as escolas, tem vários meios que as pessoas aprendam de graça, né? Em vez de ser pago. Hoje em dia, entre outras tantas finalidades, ela também é bastante utilizada para fins terapêuticos. Muitas vezes é vista como um tratamento que pode fazer benefício para a saúde do praticante, assim como todo exercício físico praticado regularmente. Como eu tinha falado lá no início, né? Que a dança, ela também hoje é utilizada como um fim terapêutico, né? Para relaxamento, para trazer conformidade no espírito. Alguns usam a dança para isso, como fins terapêuticos. Mas o importante é que ela surgiu, e para alguns são muito importantes, surgiu de muito tempos atrás, e hoje nós vemos que existe vários tipos de dança, vários tipos de estilo de dança, e cada dia mais pessoas querendo aprender mais a dançar, pagando de graça, mas querem aprender para se divertir, para alguma coisa profissional também. Então nós vamos ver agora um estilo de dança, um tipo de dança, que são as danças urbanas, né? As danças urbanas. Nós vimos o histórico das danças, de um modo geral. E agora nós vamos especificar cada uma, e nós vamos começar com as danças urbanas. O que são danças urbanas e sua origem, né?
A dança urbana é o termo usado para referir-se a um conjunto de estilo de dança de rua e existem várias interpretações sobre sua origem. Então, dança de rua, né, é o termo usado para se referir a um conjunto de estilo de dança de rua, né? Sobre a sua origem, apesar das diferentes perspectivas, pode-se entender que o surgimento das danças urbanas foi um movimento não acadêmico que veio das ruas, do povo e das relações sociais da época, né? Nós temos umas imagens aí de algumas pessoas fazendo danças da rua. Das danças urbanas, conheça a origem e história dessa manifestação cultural. As danças urbanas estão presentes nas ruas, guetos e até na mídia, né? Cada vez mais popularizada, teve sua origem nos Estados Unidos na década de 20. Então aí é a origem das danças de rua, ou seja, das danças urbanas, tiveram sua origem nos Estados Unidos na década de 20, né? As danças urbanas estão presentes nos guetos e centros urbanos das cidades. Também aparece na televisão, nos clipes, novelas, filmes, desenhos, academias. Assim como as coreografias do TikTok, performances urbanas estão mais popularizadas e ganhando novos adeptos. Portanto, são manifestações culturais da força e identidade de grupos sociais, mas também reúne força e aceitação. Então, na verdade, essas danças urbanas hoje estão em alta, né? Principalmente as coreografias no TikTok, o pessoal estão fazendo. Assim, elas têm grande papel na sociedade, de caráter pessoal e coletivo. E essa grande expressão é registrada através dos movimentos. A dança urbana foi a primeira manifestação corporal do emocional humano. Assim como outras danças, as danças urbanas também seguem regras próprias, mas a liberdade em execução dos passos e a essência deste estilo, né? Então, dança urbana é muito importante, aí uma das primeiras, né, que surgiu, trazendo o emocional para o corpo humano, né? E também tem a questão da liberdade e execução das pessoas e a essência deste estilo. Afinal, qual é a origem das danças urbanas? As origens das danças urbanas são diversas. Uma delas ocorreu nos Estados Unidos na década do século XX, como foi falado no slide anterior, né? Era uma manifestação dos artistas de rua, que estavam desempregados, então eles começaram a se apresentar na rua. Assim, muitos dançarinos negros no país se inspiraram no sapateado dos islandeses e criaram novos passos de percussão com os pés, que foram batizados de tap americano. Portanto, este estilo se popularizou em todos os Estados Unidos entre as décadas de 30 a 60, época em que ganhou o termo de street dancer. Em Los Angeles, lá dançarinos reproduziam o estilo de dança urbana locking. Com o passar dos anos, outros estilos foram surgindo com o breakdance, o pop e freestyle. Então, existem evidências que as danças urbanas surgiram nos Estados Unidos entre o século XX, né? Ou seja, a década de 30 a 60. Okay? E iniciou com o tap americano, que mais tarde passou a ser chamado de street dance, né? E hoje nós temos, né, tem vários tipos de danças aí urbanas, né? A história das danças urbanas no Brasil, né? Na década de 80, as danças urbanas começaram a se popularizar no Brasil. Lembrando que nos Estados Unidos foi na década de 20, né? Aí, ou seja, 60 anos depois. O sucesso de videoclipes de artistas norte-americanos e filmes como Beat Street e Black Dance fizeram sucesso com o Street Dance. Quando tiveram sua estreia no Brasil, todos esses estilos de dança e a cultura hip hop ganharam forma como um topo, incluindo a dança, música, o grafite, entre outros elementos. Desde então, a manifestação cultural chama novos adeptos. Então, lembrando que surgiu nos Estados Unidos uma evidência, década de 60, no Brasil foi década de 80, porém chegou aqui através dos filmes, né? E os videoclipes enviados pelos artistas norte-americanos, né?
Mas somente em 2006 que o nome danças urbanas só começou a ser utilizado, tudo por causa da necessidade em substituir o termo danças de rua. De acordo com dançarinos, esse termo levava a várias pessoas a uma visão negativa das danças urbanas, e por isso houve muito preconceito no país. Então, só teve uma mudança, né, como diz aí, 2006, foi mudado o nome de dança de rua para danças urbanas, exatamente por essa questão de trazer, né, danças de rua. Acho que o pessoal achava que era uma dança só de pessoas negativas, né, pessoas do mal, né, mas na verdade não é. Quais os principais estilos de danças urbanas? Nós vamos ver agora os estilos de danças urbanas, alguns, né? Muitas pessoas acreditam que as danças urbanas tratam-se de um estilo só, mais diversas vertentes praticadas pelos dançarinos. Veja abaixo quais são os principais. Primeiro, o Black Dance, né? O Black Dance integra o hip hop, uma subcultura própria que une dança, música, moda e grafite. Surgindo em Nova York nos anos 70, era manifestação alternativa de jovens não para entrar em gangues de rua. O Black Dance é utilizado como diversão ou competição no mundo, né? Outra aqui é o Freestyle. Faz parte da cultura rap freestyle. Tem letras improvisadas do rap, expressando o que sente sobre determinado assunto. Já a dança exige que os praticantes tenham um estilo e expressão pessoal. Para fazer essas danças é preciso bastante grande apoio no chão, porque os movimentos mudam de nível. O popping é um estilo originado do funk. Assim, a dança usa a técnica de rapidamente contrair e relaxar os músculos para causar um empurrão no corpo do dançarino. Esses movimentos são referidos como hop ou uma batida. A dança urbana segue o ritmo de uma música em conjunto com vários movimentos e pulses. O locking, também associado ao hip hop, ao locking, a locking é oriunda da dança funk, em especial de um passo social chamado funk cracking. Os lockings, praticantes da dança, vestem-se com um estilo próprio. Assim, usam roupas coloridas com listas e supervisórios. O nome lock significa bloquear ou trancar os movimentos. Walking Pocking, vertente do locking. O walking pocking começou a ser feita em clubes, como uma espécie de brincadeira. Assim, os praticantes imitavam casais brigando, mas sem se tocar, ou seja, é a simulação de uma briga, mas em forma de dança. Dança urbana vogue se popularizou nos anos 80 nos clubes gays dos Estados Unidos. Ela se caracteriza por posições e movimentos corporais definidos por linhas e poses. Em 1990, o estilo ganhou uma forma quando foi apresentada pela cantora Madonna em seus shows. House Dance, de origem nos clubes de Chicago e Nova York, a dança inicialmente seguia as batidas da chamada house music. Os elementos principais da dança são foot talk e talking. Portanto, é um estilo dentro das danças urbanas, mais improvisado do que coreografada. Tem movimento de pernas rápidos combinados com o tronco. Então, aqui eu tenho imagens de danças urbanas, né? Então, nós vimos aí o histórico da dança, vimos um pouco falando sobre as danças urbanas e o estilo de danças urbanas, né? Que tem. E aqui nós temos duas imagens, né? Sobre a questão da danças urbanas. Aí nós temos a nossa atividade agora, certo? Como nós só é uma aula de 55 minutos, não vai dar tempo, provavelmente não vai dar tempo para você responder. Então você vai assistir o vídeo, a videoaula, vai rever a videoaula, vai copiar as questões. Se der tempo, você manda para mim nesta aula.
Se não der tempo, deu só na próxima aula que eu vou corrigir. Na verdade, eu só vou corrigir na próxima aula, mas eu quero que você veja o vídeo, copie e mande a foto que está copiada para mim. Quando for na próxima aula, você envia ela copiada e respondida e eu corrijo, tá bom? Então, um abraço, professor Valdeon, e até a próxima aula, se Deus permitir. Pronto, meus queridos alunos, né? Acredito que você assistiu a videoaula, você vai fazer a atividade. Eu só quero ressaltar que a correção dessa atividade ela só vai ser feita na próxima aula. Na próxima aula eu vou estar corrigindo, vou estar dando feedback, certo? Eu vou tirando as dúvidas sobre as questões, certo? Mas o que é que você vai fazer? O momento é de você rever o vídeo, assistir o vídeo, copiar e já começar a resolver as questões propostas e na próxima aula a gente corrige, tá bom? Um abraço do professor Valdeon, até a próxima aula, se Deus nos permitir. Tchau!